Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição de Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise de alguns dos assuntos que marcaram a semana finda. E a semana passada ficou marcada pela proibição da venda a nível ambulante de vários itens que nós estamos acostumados a ver pelas ruas da cidade capital e um pouco por todo o país. Estamos a falar de bebidas alcoólicas, de animais vivos, vestuários e de outros itens. José Guerreiro, bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia, Alexandre e colegas do painel, a todos e aos ouvintes. Saudações nesta nova semana. De facto, através, como diz o Silvio, através de medidas que foram recentemente anunciadas, no quadro de no quadro de um regulamento da lei sobre a organização, exercício e funcionamento das atividades de comércio ambulante, feirante e de bancada de mercado. Então, não pomposo, completo, para ser bem esclarecedor. São, através deste regulamento, são estabelecidas, de facto, algumas restrições quanto ao mercado informal e à venda ambulante. O Silvio falou em alguns e eu referi outros produtos que estão listados neste regulamento e cuja venda são proibidos. Venda ambulante é proibida. Animais vivos, carnes verdes, fumadas e miudezas, medicamentos, inseticidas, plantas e ervas medicinais, móveis, máquinas e utensílios elétricos, bebidas alcoólicas, combustíveis, materiais de construção, vestuário, calçado, instrumentos musicais, discos e muito mais. Aliás, na sexta-feira passada eu ia ali do Largo das Heroínas até ao aeroporto, ao coisa do aeroporto, e ali de facto é um sítio de se ver o que é venda ambulante. Eu vinha a pensar neste regulamento e a contar quantas pessoas ali iam ser afetadas, porque ali vende-se tudo, né? Ali naquela rua. Vocês façam essa rua quando puderem, né? Assim, ao fim da tarde, a partir das 4 da tarde, para ver o que é a venda ambulante de muitos destes produtos. Portanto, este regulamento foi publicado, o diploma legal é de 17 de maio, não é? E já foi publicado em Diário da República. Nós já discutimos aqui no programa, por diversas vezes, não é? A necessidade e a importância para que o país se torne normal, para que as nossas cidades se tornem normais, a necessidade e a importância de eliminar paulatinamente esta questão da venda ambulante, não é? Portanto, significa que este regulamento e esta lei não pode deixar de ser considerada positiva, justa, não é? Seria, da nossa parte, muito mau se assim não considerássemos. Portanto, são medidas justas, necessárias, para que possamos ser um país e tenhamos cidades normais. Portanto, a cidade de Luanda não pode continuar a ser este mercado a céu aberto, porque Luanda já não é os Trapalhões, que seria o maior mercado a céu aberto da África. Não, Roque Santeiro. Desculpa, o Roque Santeiro. Já não é Roque Santeiro, é Luanda. Luanda, em todos os bairros, em todas as ruas, em todas as circunscrições e distritos, se vende a céu aberto. Portanto, Luanda é o maior mercado, de facto, de venda a céu aberto. Agora, portanto, surgem estas medidas, não é? Neste diploma, mas vem o mas, não é? Acho que estamos mais uma vez perante medidas teoricamente corretas e necessárias, mas algo desadaptadas da realidade no espaço e no tempo, não é? As estatísticas, em função do alto nível de desemprego do país, as estatísticas dizem que 80% das pessoas que estão empregadas estão no mercado informal. Dos que estão empregados, deve ser para aí, fala-se, acho que é 10 milhões, 80% estão no mercado informal. Portanto, 80% dos empregados, segundo as próprias estatísticas oficiais, vão ser abrangidos por esta lei. Portanto, quer dizer, eu acho que, e voltamos a falar no mesmo assunto, era preciso primeiro ver os problemas que estão ao montante, primeiro analisarem-se as questões que levam com que as pessoas vão para a rua, primeiro tentar com que
o apoio aos pequenos e médios empresários na agricultura, na indústria transformadora, etc., criem emprego, não é? Através de programas que funcionem a curto, médio e longo prazo, e depois ir para medidas radicais, não é? Que depois são aproveitadas depois para as fiscalizações, por isto e por aquilo, para colocar em causa a sobrevivência de muita gente que vive deste comércio. Portanto, e se não acautelarmos a resolução de problemas a montante nas medidas que tomamos, não é? Para precaver as consequências das medidas que tomamos, continuamos a ter leis muito bonitas, mas de pouca aplicabilidade, não é? Ficamos com uma boa lei, temos mais alguns juristas, não é? Satisfeitos com o ego, não é? Fizeram mais uma lei, não é? E é habitual, nós vemos os juristas que mandam no país satisfeitos com as leis que produzem e pouco preocupados se elas são aplicadas ou não. A maioria delas não são aplicadas. E também se teremos os políticos também contentes, pensando quando chegarem a casa que cumpriram mais um papel. E na prática o assunto não está resolvido. Gustavo da Conceição, é mais um passo na concretização daquilo que se falava muito durante o ano passado, que era o tal do reordenamento do comércio? Bom dia. Bom dia. Permito-me também saudar os colegas de painel, o nosso técnico de serviço hoje e os ouvintes da LACA a esta hora, nos seus diferentes instrumentos de comunicação. É certo que essa questão da proibição da venda ambulante precisa de ser avaliada numa dimensão que não toca só e exclusivamente aqueles que estão no fim da linha, quer dizer, aqueles que estão na linha da frente com os produtos na mão, a tentar de alguma forma mais honesta, não é, sobreviver às dificuldades e às vicissitudes da vida. É certo que o país tem leis, o país precisa de aplicar as suas leis, os cidadãos precisam de cumprir as leis, não é? Agora, é muito importante olharmos para os problemas, como bem disse o Zé, que estão a montante e dos impactos que se causam a jusante. E se por um lado esta medida, em conjunto com algumas outras, podiam ter impactos positivos na rua, desde logo na melhoria do trânsito, enfim, numa maior disciplina das vendas ambulantes, etc. Por outro lado, há também impactos negativos que importava sublinhar e refletir sobre pena de no futuro agravarmos ainda mais os problemas do presente. Entendo que se impõe um esclarecimento e uma boa definição daquilo que é a venda ambulante. Porque confunde-se muito venda ambulante, venda na rua, venda no meio da estrada, venda em cima da linha contínua, quer dizer, dificultando manobras no trânsito. Não, eu acho que a venda ambulante devia ter uma boa definição e saber-se o que é venda ambulante, não é? Para que quem tivesse no exercício dessa função pudesse exercê-la de acordo com o quadro resultante da definição. Porque não me parece que venda ambulante possa ser misturada com esta venda que se faz anárquica no meio da estrada. Não, há uma venda ambulante que pode ser feita em circulação, há uma venda ambulante que deve ser feita em sítios e locais, enfim, escolhidos e apropriados nas diferentes zonas da cidade para são as feiras, né? Para feiras, ou, enfim, se nós não temos recursos e espaços nos mercados, temos que, por vezes, eu em dias específicos, por exemplo, ter soluções em parques de estacionamento, não sei o quê, mas em dias específicos, sabe? Às quintas-feiras, vocês vão ali e vendem. Portanto, aguentem-se, né? E procurem nesse dia capitalizar, enfim. Mas agora, para isso eu acho que é preciso uma boa definição, não está muita confusão à volta daquilo que é verdadeiramente a venda ambulante. E isso é que, quer dizer, eu agora também chego ali na rua
vendo qualquer coisa, passam ao vendedor ambulante. Quer dizer, não, era preciso termos força de registar. Termos força de registar. Porque todos os dias aparecem vendedores ambulantes. E os vendedores ambulantes deviam estar identificados para se diferenciar de aproveitadores ambulantes. Pessoas que agarram numa lapiseira e ficam na rua, à espera que baixes o vidro para te puxarem o fio ou para, enfim, te criarem alguma dificuldade. Então, eu acho que devia haver capacidade de registro nas administrações, nos bairros, porque, enfim, eu não sou... Se calhar haverá alguns casos desses, mas o vendedor ambulante é aquele que está ali perto de onde coisa. Ou pode guardar pelo menos os seus produtos ali perto de onde vende, não é? E, portanto, as administrações podiam ter um mecanismo fácil, rápido, inclusivamente um mecanismo tecnologicamente aprovado que hoje facilitava toda a gente. Quem quisesse ser coisa, um mecanismo de por via das tecnologias, se fazer um registro rápido, ter um número de vendedor ambulante, ter não sei o quê, saber que produtos é que vende, não é? Ter um mecanismo deste tipo para depois se impedir que se possam vender então os tais produtos porque os tais produtos nem sequer iam ser aceitos no processo de legalização do vendedor ambulante, não é? E porque também se precisa, nesse processo de governar, se precisa de falar com os governados. Ora, os vendedores ambulantes hoje não têm uma estrutura ainda forte e representativa, não é? E, portanto, era preciso, através de um mecanismo deste tipo, tentar criar essa estrutura para tentar ter diálogo, para tentar perceber melhor os problemas que afligem essa classe, não é? E para tentar encontrar soluções que se enquadrem na perspectiva de desenvolvimento, na perspectiva de sociedade que nós queremos criar. Então, desse ponto de vista, eu acho que sim, acho que se devia verificar aquilo que são as causas disso, os seus impactos e, neste processo, paralelamente aos esforços de se arranjar os tais locais e os tais sítios bons e próprios para se fazer a venda ambulante, é preciso também pensar em termos da oportunidade de reconversão. Quer dizer, centro de emprego, centro de formação, porque às vezes há muita gente que está na rua como último recurso, mas se tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, às vezes tem outras qualidades, outras capacidades, e poderiam fazer qualquer coisa diferente do que está na rua. Então era preciso, não é, montar essa estrutura do centro de emprego, olhar para isso de uma maneira mais global, não é, e mais nacional, porque o problema não é só daqui, das ruas de Luanda, o problema é de todo o país. Em qualquer sítio uma pessoa basta estacionar, estão 50 pessoas a querer vender qualquer coisa, não é? E, portanto, vermos esse problema de uma forma global, de uma forma nacional, né? Vendo, enfim, com essa necessidade de enquadramento das pessoas, como é que se pode, que mecanismos é que poderíamos ter para a sua reconversão. Para concluir, quero também dizer que o nível da aplicabilidade dessas medidas agora aprovadas, é preciso que os intervenientes, Polícia Nacional, fiscais, etc., mostrem qualidade, mostrem elevação, mostrem profissionalismo na sua atuação. E acho que devemos ser inflexíveis em relação ao eventual oportunismo que essas medidas possam gerar. O oportunismo de agora é que vai ser, roubamos legalmente o produto das pessoas, etc, etc. Portanto, essa também será seguramente uma oportunidade para que os serviços encarregados da fiscalidade, etc, etc, mostrem que estão à altura dos desafios que vão ter com esse novo regulamento aprovado. É uma lista de proibições de longa aplicabilidade. Rui de Castro, na sua ótica, é fácil? Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos colegas, bom dia aos nossos ouvintes
ouvintes da LAC e ouvintes também já assíduos do nosso podcast. Bom, há efetivamente neste regulamento um leque de produtos que passam a ser proibidos naquela que é designada como a venda ambulante. E efetivamente eu gostaria mesmo de começar pelos produtos que estão elencados. É que eu acho que deveríamos subdividir estes produtos porque, por exemplo, as carnes verdes ou cruas, o peixe que não está nesta lista, mas também o peixe fresco, as bebidas alcoólicas, os combustíveis e os medicamentos, estes deveriam ser efetivamente proibidos de serem vendidos nas ruas ou noutros sítios que não fossem nos locais próprios. Por razões de segurança, por razões de saúde, portanto, sem os misturarmos depois com os outros. Desculpa só interromper, houve por acaso, aqui há algum tempo, vendiam-se katanas e não sei o quê, e foi proibido e nunca mais viste vender katanas nem enxadas na rua, não é? Eu estou de acordo com o que está a dizer o Ruca, não é? Ruca, deixa-me só criar-te uma linha de raciocínio para a coisa. Era para pensares, por exemplo, naquelas vendas culturais das peixeiras de Luanda, que com um balaio de peixe fresco com gelo galgam e vendem pela cidade. Portanto, é preciso continuar a proteger. Daí a bocado a minha preocupação com a definição. Mas continua. Pronto, mas aí é que vamos um pouco também para aquela questão que o Guerreiro dizia há pouco, que muitas das vezes fazem-se as leis e elencam-se as coisas e fica-se tudo muito satisfeito. Porque, quer dizer, qual é a diferença entre a carne crua e o peixe fresco? Porquê que a carne crua não pode ser vendida e o peixe já pode, porque é cultural ouvirmos as nossas mamãs, é carapau, e se for a carne já não pode, não é? Portanto, quer dizer, aí é preciso ter este cuidado. Então, acho que num regulamento deveríamos ter dois tipos de produtos. É que estes que eu referi, acho que é indiscutível que não podem mesmo ser vendidos, ou não, pelo menos não deviam ser vendidos em locais que não fossem os próprios. O combustível é para ser vendido nas bombas de combustível. Os medicamentos são para serem vendidos nas farmácias. As bebidas alcoólicas são para os restaurantes, para os centros comerciais, nem mesmo nas lojas de conveniência que estão junto das bombas de combustível deveriam ser vendidas bebidas alcoólicas. Quanto mais vender os pacotinhos na rua e ao lado das escolas. Portanto, isto aqui está mesmo mal e acho que é de ser rigoroso. Agora, os restantes, a carne seca ou fumada, o peixe seco, os inseticidas, plantas, móveis, materiais de construção, creio que a grande preocupação deste regulamento é de cuidarmos mais da organização dos nossos centros populacionais, a nível das cidades, grandes ou mais pequenas, das vilas, para que efetivamente não se tornem num grande mercado a céu aberto. Portanto, é num princípio que depois possa levar paulatinamente a um mercado ou a uma economia já mais formal.
Creio que uma das grandes intenções é, a pouco e pouco, também se procurar encaminhar a economia informal para a formal, que é um desejo que já vem de longa data, mas que, como se costuma dizer, estamos a desconseguir. Tem que haver economia formal. Onde é que está a economia formal? Pois, ora, exato. E então, há que tocar num outro aspecto. Qual é a gênese da nossa economia informal? Porquê que, se nós, há vários anos atrás, praticamente que tirando estes casos que o Gustavo enumerou, por causa das nossas mamães que vendem o peixe pelas ruas e fruta, e lembro-me que antigamente, aos sábados, haviam também os fardos. E, portanto, era num sábado, num sítio localizado, abriam-se 3, 4 pacotes de fardos, as pessoas estavam ali, escolhiam, compravam, mas era naquele sábado e ponto final. Aquele sítio era limpo e acabava. Bom, acredito que seja esta ideia das feiras que agora se queira também fazer. Mas é preciso, de facto, ter em conta que nós estamos aqui com uma questão que tem muito mais a ver com a sobrevivência de muitas famílias. O problema não é de embelezar ou de agora ter o trânsito mais fluido, a cidade mais bonita, mais limpa, que todos nós queremos. Todos nós queremos que seja assim. Queremos que, de facto, Luanda, Benguela, Huambo, Cabinda sejam cidades lindas, limpas e agradáveis e atrativas para os turistas. Não nos podemos esquecer que, e o Guerreiro referiu há pouco já, não é? Que há um nível de desemprego altíssimo. As taxas, e durante a semana ouvimos um novo relatório do Instituto de Estatística a dar-nos nota de que a taxa de desemprego que aumentou para 32,4% no primeiro trimestre deste ano. Que mais 280 mil jovens foram para o desemprego neste primeiro trimestre. E que numa população ativa, que são estes jovens dos 15 aos 24 anos, composta por 17 milhões de pessoas, de jovens no caso, 12 milhões estão a trabalhar, mas destes 80% estão de facto no setor informal. Ora, a venda ambulante é, digamos que, um subsetor do setor informal, não é? Portanto, é uma das componentes do setor informal, mas é uma componente que é muito vasta, até pelos exemplos, um deles também que foi mencionado, que aqui na zona do 1º de Maio, que dali até o aeroporto, há uma quantidade enorme de jovens todos os dias a venderem desde o cabo de telemóvel até quase que a pequenas arcas e enfim. Portanto, há um leque enorme de produtos. Mas, efetivamente, acho que esta parece-me que é uma daquelas medidas que vai ser difícil de implementar a 100%. Acho, inclusive, que se deveria ser... deviam-se encontrar formas de cumprir por etapas e definindo claramente
e talvez partindo com esta ideia que eu lancei há pouco, de que produtos é que não podem já, no imediato, estar à venda. E, portanto, se ontem eram as katanas, agora vão ser os medicamentos, o combustível. Portanto, quem for apanhado perde e tem uma multa. E, portanto, isto pode ser um primeiro passo. Enquanto que se vão organizando outros. E organizando outros, em tempos nós já havíamos abordado esta problemática do mercado informal, da venda nos passeios e alguma organização que, felizmente, em Luanda, notaram-se alguns passos. Houve algumas ruas que foram descongestionadas, surgiram mais alguns mercados. Há uma melhor organização nos mercados existentes e em alguns deles até se diz que há bancas que não estão ocupadas, mas ainda acaba por ser pouco. E acaba por ser pouco porque a população empregada neste tipo de atividade cresce exponencialmente. Exatamente, portanto, é muito grande. É muito grande. E então tem que ser, efetivamente, encontradas outras formas para os atender, encontrando-se aqui soluções que agradem as duas partes, que é tornar as nossas cidades mais bonitas, mais higiênicas, mais organizadas, mas ir facilitando a que as pessoas que estão desempregadas possam ter alguma ocupação, para que não aumente a pobreza, não aumente a criminalidade e também não aumentem as taxas de mortalidade. Esta medida focar no vendedor e não focar na gênese, como acabou de dizer Rui de Castro, e vou usar uma expressão que usa muito em inglês, não é bater no ceguinho. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, colegas de painel, o nosso técnico em serviço. Eu penso que essa medida é importante. Não é? Nós precisamos de ter um país, precisamos ter as nossas cidades, né? E por via das cidades, melhor organizadas. E eu penso que esta medida atende esse desidrato. Não é? Há efetivamente produtos que não devem ser vendidos ou comercializados na forma e em condições em que atualmente são feitos. Não é? E eu penso que nem era preciso ter uma lei como esta. Já existem muitas leis, por exemplo, a questão dos medicamentos. Não é? Os medicamentos, a carne, e também fiquei surpreso porque não existe, não se dá o mesmo tratamento com peixe, mas é preciso também perceber que quando se pesca, o peixe já vem morto, não é? E, portanto, também geralmente são animais, não é, de menor porte, e talvez seja isso, as bebidas e animais vivos. Portanto, eu penso que para aqueles produtos suscetíveis de comprometer a saúde pública e até a segurança pública, devem sim ser proibidos e deve haver maior controle sobre isto. Mas preocupa-me também o tema depois da aplicação da lei e dos impactos que isto deve ter. Né? Portanto, o que desejamos é que tenham impactos positivos. Nós devemos olhar para todas as questões, a preocupação referente ao saneamento básico, organização das cidades, mas também o bem-estar das pessoas, não é? Que já sofrem muito. E aqui, primeiramente, acho que deveria haver alguma segmentação, não é? A primeira, relativamente a esses produtos que comprometem a saúde e segurança pública, devem ter um tratamento claro e concreto, não é? Mas também era preciso olhar para os outros aspectos, os produtos de produção nacional versus os produtos de produção, portanto, os produtos importados. E todos nós sabemos que não são aquelas pessoas que estão nas ruas que importam
os produtos que vemos a comercializar nas ruas. Ainda há dias vi um jovem, um menino, não é? Com um desses carros de mão, cheios, aquilo estava efetivamente atolado de croques, né? Não foi ele quem importou. E tenho em crer que ele não comprou aqueles produtos que estava a comercializar. Não deve ter comprado. E, portanto, há aqui também... A consignação, não é? Sim, ou é empregado. Ou empregado. Portanto, na prática também, porque nós depois para avaliarmos e para tomarmos as melhores medidas, não é? E termos os melhores resultados, e com efeito ter os melhores resultados, temos também que analisar o fenómeno. Não é? O que é que se está a passar? Essas pessoas são efetivamente comerciantes, não é? Ambulantes, ou são pessoas empregadas ao serviço de alguém, não é? E devemos dar tratamentos diferentes, não é? Portanto, eu penso que pelo nível e sobretudo para os produtos importados, não é? A gente consegue perceber que há efetivamente uma dinâmica em todo, e vamos falar de Luanda, né? Em toda Luanda, sabemos que, portanto, vemos os mesmos tipos de calçado e produtos que são importados, não é? E a serem comercializados. Portanto, a mim parece-me que, e sobretudo no caso dos produtos importados, que há efetivamente um modelo de negócio dos comerciantes formais e importadores. Portanto, utilizam o mercado informal para escoar os seus produtos. Portanto, na prática, o que se tem que ver, por causa dos impactos, é preciso também perceber e moralizar as populações, porque isto tem efetivamente impacto. E não pagam imposto, não é? Sim, não pagam imposto, mas não. Isto, e não se eu falar muito, nós muitas vezes contamos na estatística para termos bons resultados, que há muita gente empregada no setor informal, não é? Mas é preciso ver que este emprego não é decente, é indecente. É precário. É precário. Não respeita os direitos fundamentais das pessoas, não é? Aí empregadas, os direitos dos trabalhadores e condições de segurança e remuneração. Portanto, é um trabalho, não diria escravo, né? Mas muito próximo disso. Isso tem que nos preocupar. Nós, apesar de compreendermos que, sim, na falta de alternativas, muita gente tem que viver do setor informal, é verdade, mas nós não queremos que os nossos cidadãos, portanto, continuem a ter esse tipo de condições. Não é? Portanto, há um gap muito grande. E espero que, o meu entendimento é que, e não deveria haver dúvidas, que a nossa perspectiva é de criar uma sociedade africana moderna, né? E não se faz com pessoas na rua. E, portanto, para as pessoas que estão empregadas nessas condições, esta medida deve levar, não só, portanto, porque nós precisamos de resolver o problema do emprego informal e indecente, não é? E para sermos bem-sucedidos, devemos complementar com outras medidas. Portanto, vamos proibir aqui, é verdade, mas temos que forçar as pessoas que alimentam o mercado informal, os importadores, a empregar essas pessoas adequadamente. Ou a assegurar e apoiar essas pessoas a terem redes mais formais de distribuição de seus produtos. Portanto, não é certo. Não é? Este é um tema que não é só do Estado. O Estado aqui tem que impor regras, tem que impor a lei, tem que proteger-nos a todos, mas isto tem que ter nome. Portanto, a responsabilidade por estado de coisas não pode ser só do Estado. O Estado, no final do dia, aquele tema da responsabilidade e responsabilização, no fim do dia o Estado é culpado de tudo, não é? Mas não é necessariamente o responsável disso tudo. Pode ser porque, portanto, alguma falta de autoridade. Portanto, eu sou da opinião que em relação a este aspecto, não é? A relação de emprego na rua, emprego indecente, emprego formal, os impactos negativos desta medida, quando digo desta medida, porque é preciso, para
nós temos que tomar medidas que depois tenham eficácia, não é? E é preciso também ter o horizonte temporal, considerar. Mas é preciso assegurar, como repito, considerar outras medidas para que essas pessoas então vão para o setor formal da economia como empregados, como agentes formados e com melhores condições de trabalho. Agora, é preciso também atuar para os junto dos grandes importadores, né? Nestes casos. Por que é que eles não têm as suas redes de distribuição? Por que é que eles não vendem só para quem tem empresas? Portanto, é preciso regular esse aspecto e para não batermos só no ceguinho, tanto atuar, tanto da mesma forma que vamos ver, certamente, e que não haja proveito, não é? Não se tire proveito disto de forma inadequada, andar atrás de quem vende na rua, não é? Como naquele tempo lá atrás de escravatura, o colonialismo, portanto, reforcemos as medidas de controle e monitorização das empresas grandes. Por outro lado, é preciso continuar a trabalhar e realizar medidas de fomento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas nos diferentes setores. E isto pode ser feito de várias formas, não é? Por exemplo, em alguns locais onde existem, por exemplo, mercados, né, e alguns dos quais alguns deles não estão totalmente ocupados ou a funcionar, porque há envolventes, né, digo, por exemplo, um sítio como o Zango, né, está aí a surgir agora, aí naquela zona, muitos shoppings comerciais. É preciso também evoluir. Porque não desenvolvermos também algumas iniciativas de reconversão? Porque quando se fala em reconversão, em economia informal, fazemos sempre muitos registros e campanhas, mas é preciso olhar para aquilo que são as componentes disso tudo, né? Portanto, transformar em alguns mercados, não é? Em centros comerciais e que incluem, não é? De diferentes níveis e que incluem e acomodem as pessoas de outra forma. Há um exemplo e é bom sempre dar exemplos, né? Há um caso de estudo muito veiculado, sobretudo em Cape Town, em que, por causa até do Mundial, criou-se uma linha de transportes, o MyCity, formal, não é? Porque tinha que ser dedicada, porque o serviço normal não havia de conseguir responder às exigências, né, e à demanda, sobretudo naquele período. E esta linha de transportes havia de passar em zonas servidas pelos informais. Portanto, ia pôr na rua muitos informais. E o que é que se fez e pensou? Portanto, criou-se a linha e o serviço, e este serviço, nesta linha, foi concessionado àqueles que já operavam, mas noutros moldes, não é? Em vez de passarem a operar com os candongueiros que nós conhecemos hoje formalmente, estão a operar com autocarros, não é? E não perderam o seu ganha-pão, né, como se diz. Portanto, essas medidas têm que ser inclusivas, não é? E têm que ser também, e neste sentido, compensatórias. Portanto, as pessoas vão perder de um lado, não é? E perdem de um lado, e têm que ser absorvidas de outra forma. No caso específico, deixando de funcionar desta forma, não é, como estão, é preciso, então, promover o surgimento de mercearias, cantinas, não é? Lojas de conveniência, não é? Para alguns operadores. Um último exemplo do que estou, por exemplo, a dizer. Há muitos produtos de que precisamos todos os dias e procuramos. Nós não encontramos no setor formal, nas lojas. E eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei e resisti quase 1 ano e meio para comprar comandos para descodificadores. E as lojas, 1 ano e meio, não. Eu tive que comprar no setor informal. Como é que e não são aquelas pessoas que importam? Portanto, o que existe, o que está a acontecer efetivamente para todos os casos,
é que a gente manda para o setor informal. Agora, uma medida diferente e a regulamentação, a mim acho que deve haver aqui alguma diferença de tratamento para aqueles produtos produzidos localmente, a produção local, artesanal ou já industrial, e que depois não encontram espaço de escoamento no setor informal, no setor formal, não é? E devemos, obviamente, no âmbito, porque isto vai ajudar o esforço de produção nacional, porque quanto mais eu vender, mais vou produzir. Portanto, é preciso terem atenção que, se não se arranjarem medidas compensatórias, nós indiretamente podemos comprometer a produção nacional. E especificamente estou aqui a referir-me o tema da mobília, né? do mobiliário, né? Que tem uma dinâmica muito própria e que devemos ajudá-la a crescer. Agora, não se confunda, portanto, o comércio ambulante, não é? Porque nem todo o comércio informal é ambulante, né? O ambulante é que não tem sítio próprio, específico, não é? Agora, quem está a vender mobília num quintal, numa zona concreta, não é ambulante. E eu acho que não deve ser proibida esta venda. Agora, devemos assegurar que ele faça em condições de segurança e ajudá-lo mesmo em condições de segurança e que crie condições de trabalho para quem lá trabalha e que empregue, tanto mais consistentes com o emprego decente a que me referi anteriormente. Vamos ao nosso primeiro intervalo, voltamos já a seguir. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. A última semana ficou marcada também pela autorização por parte do Presidente da República de abertura de um concurso para a qualificação e o melhoramento do saneamento a nível de Luanda, orçado em 17 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 18 milhões de euros. Rui de Castro. Bom, de facto a notícia aponta para aí, para cerca de 20 milhões de dólares para garantir a limpeza e manutenção de linhas de água, valas de drenagem, eliminação de águas residuais. Nós já começamos a notar, pelo menos algumas reuniões a nível do governo provincial de Luanda, o governador na rua, acompanhar obras e, portanto, praticamente que terminaram as chuvas. Estamos a iniciar este período de 3, 4 meses de cacimbo e não há dúvida que não é muito tempo, mas o tempo tem que ser bem aproveitado para se fazer um trabalho o mais profundo quanto possível, porque nós, em programas anteriores, já falamos deste assunto, da questão da ocupação das linhas de água por construções anárquicas e pela limpeza das valas de drenagem e outras que, de facto, a não ocorrerem, irão continuar a provocar sérios problemas na nossa capital. Luanda tem apenas 13% de cobertura da rede de saneamento básico. Quer dizer que a maior parte da população não tem acesso a serviços de esgoto e tratamento de resíduos. Existem 217 bacias de retenção e numa extensão de mais de 400 quilómetros de valas de drenagem na cidade. Ou seja, há um trabalho muito sério a ser levado a cabo. E trabalho a sério, quando me refiro a trabalho a sério, refiro-me não a um trabalho com horário de começar às 7 da manhã e terminar às 4, 5 da tarde. É montar equipas que trabalhem por turnos e também à noite. Eu refiro-me aqui em tempos à possibilidade de se fazer a limpeza no período da noite, como já se fez há muitos anos atrás,
que efetivamente até é muito mais saudável para as pessoas que trabalham, que fazem esta limpeza, do que propriamente estarem a apanhar o sol do dia e a poeira dos carros e alguns a sujeitarem-se a atropelamentos. O Gustavo há pouco, antes ainda de chegar ao Gustavo, eu queria só mencionar que este valor de 20 milhões, mas em 2021, também para a limpeza de canais, valas e bacia de retenção, foram disponibilizados 71 milhões de dólares ao Ministério das Obras Públicas e ao Governo da província de Luanda para o mesmo efeito. Portanto, acho que falta aqui um balanço de para onde é que foram estes 71 milhões, o que é que realmente se fez, para não estarmos ano após ano a despender milhões e milhões de dólares para as mesmas situações. Então, dizia há bocado, Gustavo, que temos de ter cuidado com os títulos das notícias. E eu trazia agora aqui um título relacionado com este caso do saneamento, que um jornal dizia que uma determinada responsável, abordando a problemática do saneamento em Luanda, mencionou que, título, a centralidade do Quilamba e da urbanização do KK 5000 corre o risco de desabar nos próximos 3 anos. Entretanto, depois vamos à notícia e, afinal, felizmente, não é a centralidade toda. Mas alguns edifícios do Bloco A poderão ter de ser evacuados porque a estação de tratamento de água do Quilamba está inoperante e não se faz a manutenção desde que os moradores para ali foram. Ou seja, há 13 anos que não se faz manutenção da estação de tratamento de água. Bom, quando estamos de facto à espera que problemas sérios possam ocorrer. Ainda a relação que tem é que os coletores no Quilamba têm uma profundidade de 13 a 15 metros, mais ou menos à altura de um terceiro andar. E se abaterem, não é? Podem depois trazer outros problemas de fissuras nos prédios, a ponto de obrigar mesmo à evacuação das pessoas, não é? Acho que está mais por aí aquela que foi a afirmação da diretora da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento e que, de facto, para além desta, apresentou outras questões que também são preocupantes, nomeadamente o facto de a Rua do Branco, no Belas, ter uma ponte feita pelo PIME que não foi dimensionada àquele rio e por isso é que depois ocorrem as inundações. A vala do Kazenga Cariango, que vem do princípio da Quinta Avenida, que poderá comprometer as obras do PIME que estão em curso no bairro Popular, porque as 7 ruas que estão a ser intervencionadas não irão funcionar se efetivamente aquilo não ocorrer. Portanto, há aqui questões que também têm a ver com alguma má planificação de serviços, mas o certo é que vamos todos esperar que efetivamente se inicie ou se dê seguimento, mas com uma dinâmica muito maior, ao saneamento, sobretudo das zonas não tão concentradas no centro da cidade, porque é aí onde agora vive a maior parte da população,
da falta de saneamento derivam problemas muito sérios para a saúde, particularmente a malária, e só temos mesmo 3, 4 meses. Gustavo da Conceição. Sim, ainda. Sim, mas, Rui, 13 anos sem manutenção é muito tempo, né? Não, acho que não é só um problema também de 13 anos de manutenção, portanto, é um problema de própria gestão, né? de governação. Exato. Portanto, é um problema espiritual mesmo. Né? É um problema, não sei se tem a ver com a literacia também. É muito tempo. Não, mas tem a ver com a... Nós fizemos em tempos uma abordagem 13 sobre... anos, não, isto é um... Desde a fundação, desde que criaram... Fizemos uma abordagem sobre a centralidade do Quilamba, não é? Sim. E há efetivamente algumas questões que têm que ser melhor esclarecidas, porque quando começaram as primeiras pessoas a ir para o Quilamba, quem fazia a manutenção da estação, esta é TAR, quem fazia a manutenção dos semáforos, dos elevadores, eram equipas chinesas que tinham estado na construção da centralidade. Bom, estas equipas parece-me que já não se encontram disponíveis a fazer todos aqueles trabalhos. Então, agora, quem é que tem a responsabilidade de fazer? Tem uma administração, até como presidente, não é? Não, já não é presidente. Não, mas agora era administrador. Pronto, ok, mas quer dizer, até tinha um presidente da cidade, não é? Ora, todas estas questões têm que ser identificadas logo à partida, porque vão ter a ver com o funcionamento daquela zona e daquelas populações. É um problema do modelo de gestão. Não se passaram os passos, se calhar. Não só o modelo, porque aquilo é uma cidade, não é? E certamente uma cidade daquelas, ter só uma administração que faça tudo. Se calhar deve haver maior descentralização e depois com capacidade de fazer o trabalho, né? Porque... Está a haver várias mudanças na administração. Sim. Periódicas. Eu levanto isto porquê? Porque nós às vezes tratamos das consequências, né? E não das causas. Né? E eu mesmo exemplo da notícia. Depois temos um olhar diferente e real dos problemas de fundo. Portanto, dá uma notícia, a gente quando lê percebe, não é um problema... Não é uma calamidade. Não tem nada a ver com a construção de edifício, é um problema de gestão da ETAR. Depois, porque a ETAR nunca foi com 13 anos? Portanto, é um problema muito sério, Portanto, e eu acho que nesta base que se calhar devemos ir olhando para as questões. Né? Adebayo Vunge. Bem, Silvio, em relação a esta questão dos 18 milhões para a aquisição de equipamentos, sobretudo para o saneamento do Luanda, não é? Eu entro muito na perspectiva levantada pelo Luanda a priori, que tem a ver com o facto de criarmos aqui algumas indefinições em relação ao modelo, não é? Porque existem, por exemplo, várias empresas públicas e privadas que prestam este serviço, não é? Depois temos aqui as unidades técnicas e, portanto, parece-me hoje muito pouco claro, e depois isso reflete-se do ponto de vista do resultado, não é? Em relação ao modelo de financiamento e até a alternativas de financiamento que podem ser encontradas para resolver esse tema do saneamento do Luanda. Portanto, estes 18 milhões, acredito que no essencial venham a servir para a aquisição de material para a Elisal, não é? E também para algumas das unidades técnicas de gestão e saneamento, creio que ao nível dos municípios. Mas é importante que isso fique claro, porque são recursos, não é? Já como aflorou há bocado o Rui de Castro, nós temos o passado com cerca de 70 milhões de dólares que foram disponibilizados em 2021, agora são 18, mas para além do balanço que se pode fazer, a questão é mesmo que equipamentos foram adquiridos, não é?
se eles ao longo destes 3 anos foram amortizados, não é? E quem são efetivamente os beneficiários, não é? destes equipamentos, não é? Depois também não fica muito claro que modelo de empresas são estas, não é? Se são PPEs ou essas concessões, em que modelos é que rigorosamente funcionam. Sabemos que subsistem algumas indefinições. Sabemos também que é um negócio que enriquece muita gente, mas os resultados, nós diríamos que estão muito aquém do satisfatório, não é? Nós temos um casco urbano onde mais ou menos se nota algum trabalho de limpeza, mas depois o grosso dos bairros onde vive a população hoje, que são bairros novos ou bairros da periferia da cidade e das cidades, olhando também para outras províncias, aí continuamos a viver gritantes problemas de saneamento, e é importante que efetivamente se rediscuta isso, porque nós sabemos que o que vem a jusante de tudo isto é a saúde pública, não é? E se efetivamente nós conseguirmos resolver os temas de saneamento, os temas do acesso à água potável em condições de salubridade plena, claramente o tipo de doenças que enfermam hoje a nossa população, haverá aqui uma redução drástica e, portanto, os ganhos são, sob esse ponto de vista, incomensuráveis. Portanto, é todo urgente que nessa abordagem do saneamento haja aqui uma melhor clarificação sobre a utilização dos recursos, do ponto de vista de transparência, não é? E dos equipamentos que são depois adquiridos, qual é efetivamente o destino final e o efeito que isso provoca sobre as reais necessidades para uma melhor limpeza da província de Luanda. É obviamente que também este tema ou essa abordagem é pretexto para, obviamente, olharmos para o cacimbo como um período em que deveríamos efetivamente conhecer um movimento massivo, sobretudo ao nível daquelas entidades que têm responsabilidade na gestão das cidades e aqui de modo particular da cidade de Luanda, não é? Portanto, um movimento massivo em termos de manutenção e prevenção dos equipamentos urbanos. Não só o tema do saneamento, mas mesmo o tema do urbanismo, da organização da cidade deve merecer uma outra atenção. O tema da mobilidade, e aqui as chuvas deste ano provocaram sérios estragos ao nível das estradas e, portanto, impõe-se que haja aqui um trabalho de pelo menos tapa-buracos, quer nas estradas primárias, secundárias, terciárias, para que efetivamente isso se reflita também num bem-estar maior no final do dia para as pessoas, não é? E, portanto, é aqui um sinal claro de haver aqui uma preocupação maior com as pessoas, não é? Com os cidadãos, não é? E o saneamento, a mobilidade, as infraestruturas são fundamentais para que efetivamente consigamos ter uma vida na cidade com dignidade. Gustavo da Conceição. Sem dúvida, a iniciativa é louvável. Estarmos em tempo de cacimbo a prepararmos-nos, não é, para a próxima época das chuvas. Estamos a tratar de uma questão de um financiamento para as valas de drenagem, para as linhas de água e para as bacias de retenção. Mas essas são questões que se ficam a montante, porque depois a jusante há um conjunto de outras questões que era preciso olhar. Se nós, por exemplo, continuarmos a tirar lixo para as valas de drenagem, enchendo-as de lixo, se nós eventualmente continuarmos a construir nas linhas de água, se nós, enfim, de alguma forma pretendermos
influenciar negativamente o facto da cidade de Luanda estar assente num território composto por pequenas lagoas e pequenos riachos. Se nós não compreendermos isso, vamos sempre ter os problemas que temos com as drenagens em tempo chuvoso. Mas parece-me que é preciso resolver esse problema, sim, mas é preciso também resolver o problema do lixo em si. E o problema do lixo em si já esteve, enfim, na ordem do dia. No passado, inclusivamente, já se criou um imposto sobre o lixo, já se criou formas de pagamento e de contribuição dos cidadãos para as recolhas do lixo, mas não se conseguiu ir longe o suficiente para percebermos que deveríamos ter abordado diferentes formas de recolha de lixo para diferentes zonas da cidade. Não se foi longe o suficiente para percebermos que podíamos, em algumas zonas da cidade, começar a separar os lixos entre os vidros, os plásticos, os lixos tecnológicos, etc., etc. Não se foi longe o suficiente para percebermos que não podemos continuar a ter depósitos de lixo a céu aberto e temos que nos preparar para as incineradoras, para enfim, tratarmos do lixo de uma maneira mais responsável e menos agressiva para o ambiente. Não nos expormos com os níveis de pobreza que temos hoje, não nos expormos às doenças com que nos expomos, particularmente naqueles lixos de resíduos alimentares ultrapassados, e que é doloroso ver como é que os carros vão deitar fora o lixo e as pessoas mergulham nisto para recuperar pequenas carnes ou asinhas, enfim, não sei. Mas é doloroso ver isso e, portanto, temos também que tratar do lixo, não é, de uma maneira mais responsável, mais segura para os cidadãos e mais segura para o ambiente. Finalmente, temos que pensar no lixo como uma forma de produção de energia e produção de riqueza. Não é? E por isso, enfim, temos que de alguma forma, não é, encorajar o empresariado a participar, enfim, ao longo da cadeia desde a recolha e o tratamento do lixo, ao longo da cadeia. Temos que criar condições para que, e porque o Estado não pode fazer tudo, não é? Temos que criar condições para que os empresários participem nesse processo, fazendo esse processo retornar à contribuição para o bem-estar da sociedade. Sei lá, se pequenas incineradoras podem gerar energia para pequenas aldeias ou para pequenos espaços, se a forma como nós tratarmos das hectares poder produzir água para regas ou para pequenos serviços. Enfim, temos que olhar de forma integrada para o problema do lixo, das valas de drenagem, das linhas de água, etc., etc., na perspectiva de que elas possam contribuir melhor para o nosso desenvolvimento. Ainda inglês. Bem, em relação a este assunto, é natural e faz-se necessário fazer investimentos para o saneamento, né, das nossas cidades, no modo geral, e este em particular é para uma unidade técnica, né, que é de Luanda, e que é importante por causa da gestão do lixo, que bem referiu o Gustavo, que tem implicações para a saúde pública. Portanto, sabemos que muitos casos de muitas doenças, né, e causas de morte, pessoas que vão parar ao hospital, têm como base problemas de saneamento básico, né? Nós ainda temos muitas doenças relacionadas a isso. E pelos níveis de investimento que estão a fazer, portanto, a expectativa é que tenhamos uma cidade mais limpa, né? E que esteja pelo menos no top 10
das cidades africanas e nós não estamos. Portanto, aqui o tema de eficiência e de eficácia. Mas o que me chamou mais a atenção, que me chama mais a atenção em relação a esta notícia, é o facto que estes investimentos serão financiados com recursos do Orçamento do Estado, não é? Que faz todo sentido que possamos ou que pudéssemos arranjar outras alternativas, não é? Porque e este às vezes é o paradoxo, não é? Ao mesmo tempo dizemos que não queremos o Estado na economia, não é? Mas o Estado depois, portanto, é que tem que fazer os investimentos. Portanto, sabemos que o negócio do lixo gera muito dinheiro. Por que razão que o Estado ainda tem que fazer esses investimentos, não é? E mesmo que fizesse, e em alguns casos é necessário fazer, e neste caso é uma unidade técnica do Estado que ainda tem que existir por alguma razão, mas devia haver outras formas de financiar esses recursos, não é? Não podemos, por exemplo, e não sei qual é o mecanismo, o instrumento, não é? Portanto, você não vai financiar, lá está, já voltamos a falar disso, não vamos financiar instrumentos de gestão de saneamento básico, não é? Que quem paga é o Estado, porque o Estado paga as operadoras para prestarem este serviço e, por outro lado, ainda tem que pagar a operação das unidades técnicas. Portanto, isso é insustentável. Portanto, essa é daquelas coisas a que referimos anteriormente, que é preciso depois termos instituições financeiras e soluções de financiamento para esse tipo de coisas. Alguns dos quais, inclusivamente, que acontece, são grandes, não é? São com a ajuda de instituições multilaterais, parceiros de desenvolvimento, não é? E uma parte, sim. Por outro, aqui seria também possível, e sei que recentemente, ainda não sei se já está a funcionar, mas recentemente houve uma atividade, lançaram-se, acho que é a nossa bolsa, a Comissão de Mercado de Capitais, criou, portanto, um instrumento para financiamento de projetos mais sociais, né? Há uma designação clara que são os social bonds, os bonds verdes. A minha questão é porque é que não se atrai, e sobretudo aquelas entidades que têm beneficiado de alguns negócios, grandes negócios, que isso gera dinheiro, porque é que não são também, não se criam papéis para mais sociais, para esse tipo de investimentos, aos quais deveriam obrigatoriamente, portanto, eu sou da opinião que todas aquelas instituições que têm e que recebam, têm a possibilidade de prestar serviços públicos que são concessionados, não é? E muitos fazem negócios com o Estado e têm acesso ao tema dos como é que diretos, né? As adjudicações diretas, tinham que depois, como forma de ajudar, porque tem que haver, eu sou muito apologista das contrapartidas, portanto, eu considero que sim, e que é necessário, porque um país como o nosso tem que andar rápido, não, às vezes há muita burocracia, pronto. Mas depois, a parte boa seria essas pessoas têm que financiar determinados projetos do Estado a um custo mais baixo. Por quê? Porque muitas vezes, pelos impostos, não se consegue, porque muitas delas, e já sabemos, portanto, com as dificuldades que temos nas nossas contabilidades, auditorias, portanto, a maior parte das empresas faz tudo para ter prejuízos e não pagar o Estado. Portanto, o Estado não vai ganhar, não ganha. Portanto, uma das formas que podíamos ter para também diminuir a pressão sobre o orçamento do Estado, portanto, 18 milhões, fazem falta para os vários programas sociais
que nós temos que acudir e temos uma situação social muito, muito séria. E, portanto, operações como estas deveriam ter tanto, gradualmente, nem sempre é possível, e aí está, é preciso ter depois profissionais para estruturar operações do género. Portanto, nós sabemos, e aqui o exemplo na África do Sul, que temos várias instituições financeiras de desenvolvimento, incluindo o Banco de Desenvolvimento da África do Sul, que tem sobretudo uma missão para financiamento a infraestruturas. Ela financia muitas operações quando eles têm lá autarquias, né, das municipalidades, que depois têm, se calhar, garantias do Estado. Entretanto, tantas pessoas pagam taxas, não é? Pagam impostos. Tem que se criar, nós temos que ter outras abordagens de financiar muitas das operações desta natureza. José Guerreiro. Bom, pouco mais de facto haverá a adiantar, não é? O Ruca foi especialista, é especialista nas estatísticas e nos dados, para o que ele disse, só temos que ficar admirados e preocupados, não é? E agradecer que ele continua a trazer essas estatísticas, no fundo dá-nos a realidade, dá-nos o conhecimento do que se passa no país, não é? O Gustavo também foi muito perentório em algumas ideias. Quando nós ainda não conseguimos fazer nada do lixo, o Gustavo já está a pensar como é que o lixo pode criar energia, quer dizer, o ENDA traz aqui das ideias, digamos que de um país normal, mas nós de facto temos limitações. Às vezes eu gosto de falar se nós somos um país normal, né? Um país normal é assim como o ENDA estava a dizer, em relação à relação entre as autarquias e o poder central, os financiamentos, as taxas, etc. Foi colocado também aqui a questão das adjudicações. Nós somos muito rápidos nas adjudicações, e eu também estou de acordo que o país precisa de que se ande depressa, mas somos muito pouco rápidos a ver os resultados dessas adjudicações, não é? E voltamos aqui ao problema que o Ruca levantou, que nós ainda não tivemos o balanço de prestação de contas dos 71 milhões de 2021, não é? É como se não fosse nada. Em 2021 voaram 71 milhões para os mesmos objetivos, não há um balanço de prestação de contas, já estamos a dar mais de 20 milhões de dólares para o problema do saneamento básico em Luanda. Pronto, pouco mais há a dizer. Eu só espero que o dinheiro seja bem utilizado. Os problemas concretos, já os colegas do painel levantaram, sejam bem utilizados e, por favor, prestem-nos contas depois do cacimbo. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias e o último bloco, como de costume, é reservado a elencar aqueles que são os principais destaques da semana. Rui de Castro. Bom, eu tinha vários assuntos, mas vou ficar só mesmo por um. E tem a ver, de certo modo, com o que acabamos de abordar há pouco, do saneamento básico, das doenças e, neste caso, da malária, que estamos, neste momento, a atravessar um surto com muitos casos e que, inclusive, está a trazer sérios problemas às várias empresas e ao próprio desenvolvimento. Bom, nós beneficiamos do Fundo Global de um apoio que é particularmente direcionado para o combate à malária, ao HIV, e também foi usado para a Covid. Já recebemos deste fundo 4 mil milhões de dólares. Durante a semana finda, estiveram cá responsáveis do fundo a anunciar que no novo pacote de 400 milhões, 126 serão entregues agora para projetos no Kwanza Sul, Benguela e Huila. Mas também chamaram a atenção de que tem de haver cumprimento por parte de Angola de obrigações neste programa. E o incumprimento está na casa dos 90%. Portanto,
Se nós não respeitarmos as nossas obrigações, estas dotações serão reduzidas. Bom, mesmo com estas dotações, e esperemos que efetivamente haja o cumprimento das tais obrigações e de outras, foi mencionado numa reunião recentemente que o Angola tinha reduzido os casos ou pelo menos o número de mortes de 2022 para 2003 portanto, de 12 mil para 9 mil. Bom, no primeiro trimestre deste ano, e todos os dados a nível do país apontam para valores superiores aos do ano passado. Mas aqui é preocupante porque só em Luanda foram registados 600 mil casos. E é bom notar que uma parte significativa de casos de malária nem sequer vão parar aos hospitais, nem aos centros de saúde. Portanto, foram registrados 600 mil casos. Viana, Kazenga e o município de Luanda, todos com mais de 100. E houve 1000 mortes, mais 400 do que em 2023. O Quilamba Quiaché é aquele onde houve mais mortes, com 296. No Bié faleceram 372 pessoas, no Ambo 240, em Malange 200. Portanto, temos aqui elementos que nos devem fazer refletir sobre um posicionamento muito mais sério do Ministério da Saúde, mas não só, para que haja uma redução drástica nos casos de malária. José Guerreiro. Bom, eu tenho 3 temas, vou tentar ser rápido, o tempo urge. O primeiro tema que eu tenho para hoje é que eu designei por água e pão, ou pão e água. Eu daria os parabéns à Direção de Informação da ALAC por algumas reportagens sobre o país real, não é? Que tem vindo a fazer. Eu ouvi há alguns dias uma excelente reportagem sobre a cidade da China, e esta semana ouvi uma reportagem sobre a produção e distribuição do pão. Bom, meus parabéns à Direção da ALAC, Direção de Informação, ao Pedro Rodrigues, que está na cabine, e ao Cabina, que está no terreno, não é? Mas esta reportagem sobre o pão, não é? Fez-me, ao serem uma reportagem sobre o país real e sobre o pão, a produção e a venda, deixaram-me, de facto, estas reportagens deixaram-me mais informado, não é? Mas também me deixaram muito preocupado. Muito preocupado. Amigos do painel, colegas, amigos ouvintes, a produção do pão, notem, ainda é tema de reportagem numa rádio de referência do nosso país. A produção de pão. O pão, não é? Há 2000 anos já havia pão. E até se falava de milagres, não é? Que envolviam também o vinho, não é? Há 2000 anos. Hoje em Angola, século XXI, ainda se discute sobre as dificuldades de produção e distribuição de pão. O pão ainda é um problema não resolvido. Isto deixa-me preocupado. Surgia também a direção da LAC que fizesse, direção de informação, que fizesse reportagem sobre a gestão da água, não é? E digo, não é preciso Cacoaco, Viana, Quioche, hoje Aenda ou Vida Pacífica. Não em Colomboloca, no Santo Antônio, na Camunda, na Carreira de Tiro, na Laje, na Massangrala, no Tioco.
etc. Né? Estou a falar em municípios e bairros da periferia das cidades principais de Angola, várias. Podem fazer reportagem mesmo no casco urbano de Luanda. Avenida dos Combatentes, Baixa, Maculuça, Avenida Brasil. Eu, que estou aqui à vossa frente e a falar para os ouvintes, eu, José Guerreiro, nesta segunda-feira ainda tomei banho de caneca e balde. Há 15 dias que eu tomo banho de caneca e balde. Estou a falar que façam reportagem, não é? Este é o país real, não é o país que nos pintam, que alguma mídia nos pinta e que alguns dirigentes nos tentam enganar e aldrabar. Portanto, preocupado, não é? Que em 2021, na capital da República de Angola, país produtor de petróleo, ainda se discute o problema do pão e o problema da água. É para refletirmos em conjunto. O meu segundo tema tem a ver com a Bitur. Realizou-se no início do mês no Lubango a chamada Bitur 24, ou seja, a Bolsa Internacional de Turismo. Não é? Eu estava na UILA neste período e conversei com muitos dos participantes. Não é? Muitos têm falado em turismo e porque, de facto, eu também considero que é uma área que deve ser repensada, reorganizada e potenciada. Não é? Achei de ver trazer o assunto deste programa. Não é? O Ministro de Estado, Adão do Nascimento, Adão do Nascimento, paz à sua alma, fez um discurso em que deixou uma visão fundamental e importante que será necessário ser seguida. O turismo é um negócio. Porque nós estamos a encarar o turismo um bocado como uma coisa ligada a coisas espirituais, não é? Como diria o Enda. Não, o turismo é um negócio. É assim que tem que ser entendido. Bom, embora eu esteja farto de discursos dos responsáveis, não é? Assinalo este aspecto deste bom princípio que este nosso responsável apresentou. Porque daqui decorre tudo o que eu depois concluí. Porque os operadores reclamam menos Estado, ou pelo menos Estado mais competente, e mais aposta nos operadores e no mercado privado. A preocupação generalizada é com o estado das estradas, muito pessimismo com as respectivas condições e futuro, bem como com os preços das viagens aéreas internas e internacionais. Também pude perceber-me que há uma nova esperança dos operadores turísticos, não só com a autonomização do setor em relação ao Ministério da Cultura, não é? Mas também porque entendem que o novo ministro vem trazer algumas ideias novas e, sobretudo, diálogo, coisa que eles não tiveram no passado. Portanto, há um certo otimismo que eu achei trazer aqui ao programa, para termos também coisas otimistas, com esta Bitur, com esta Bolsa de Turismo que se realizou no Lubango, que se continue a privilegiar os operadores e o mercado, com um Estado menos interventivo, mas mais operante, mais competente e com mais diálogo. Finalmente, gostaria de trazer uma outra questão que tem a ver com uma atividade que se realizou na passada quinta-feira na União de Escritores Angolanos, a mesa redonda sobre a importância do 25 de Abril no processo de emancipação da mulher angolana. Foi organizada pelo Clube de Mulheres Angolanas de Carreira Jurídica. Foram temas muito importantes, muito interessantes. Eu participei, ligados à emancipação da mulher, ao exercício da democracia, da liberdade, do funcionamento da justiça, etc. A mesa redonda foi muito concorrida, com várias figuras da sociedade, de várias áreas, com predominância naturalmente para mulheres e para juristas. Digamos, eu estava rodeado de um per capita de juízas, procuradoras, advogadas, o per capita muito elevado. E foi um bom encontro. E para que fique o registro, não é, da iniciativa, não é? O registro histórico, referiria que com a doutora Imaculada Melo na coordenação da organização, a moderadora foi a doutora Margarete Nanga, e os temas foram conduzidos pelas doutoras Pulquéria Van Dunen, Luísa Sebastião, Domingas Monte e Carlota Cambenges.
O evento serviu também para uma iniciativa não previamente anunciada, que foi a homenagem à doutora Luísa Sebastião, jurista, advogada e juíza jubilada do Tribunal Constitucional. Homenagem justa, muito necessária e emocionante, muito ovacionada, de uma mulher que nunca se furtou a ser uma voz ativa na luta pela democracia no país e no exercício adequado da justiça e da aplicação da justiça. Adebayo Vunge. Eu tenho 3 ou 4, mas vou ser breve. Em primeiro lugar, solidarizo-me à homenagem das mulheres juristas à professora e a distinta professora e também juíza jubilada do Tribunal Constitucional, a doutora Luzia Sebastião, não é? De quem de resto acompanho e sempre acompanhei com grande carinho e atenção, e cujo pensamento, ideias e discurso seguramente continuam a revelar uma figura que merece atenção pela coerência e pela profundidade da sua reflexão. E de resto, na própria homenagem, ela acabou por trazer à baila novamente alguns temas que continuam a merecer a preocupação de todos, e aqui no sentido de procurarmos soluções conjuntamente. O meu segundo minuto vai para a maca do Quilamba e da urbanização KK 5000, não é? Já aflorado, creio que pelo RUCA e também pelo ENDA, não é? Quando falávamos do tema do saneamento, e obviamente que é um tema preocupante. Há alguns anos já algumas pessoas vinham levantando essa abordagem e, portanto, é importante que haja respostas, não é? É curioso que o alerta foi dado pela diretora da unidade técnica, de quem também se esperariam respostas, não é? E ainda que o tema escale para outras estruturas, e se olharmos para essas duas centralidades, seguramente não serão as únicas, e portanto teremos de tentar perceber o que é que pode ser feito para evitarmos males maiores. Mais do que isso, é uma pena, porque efetivamente nós poderíamos ter feito do Quilamba um modelo em vários sentidos, não é? E foi assim que inicialmente todos olhávamos, mas vemos que sucumbimos nos nossos mesmos males de sempre. Mas pronto, agora é tentar corrigir aqui o tiro. Outro tema que me preocupa foi uma notícia sobre cativeiro de crianças em fazenda, creio que no Namibe, no fundo de exploração de trabalho infantil. É uma situação verdadeiramente bizarra e criminosa, e sobre a qual devemos prestar alguma atenção, porque é um nicho da nossa população que merece a atenção de todos. Nós temos níveis elevados de pobreza, e nesse contexto há aqueles que tentam aproveitar-se disso para então práticas completamente desabonatórias, e obviamente que temos que, sobretudo as entidades policiais e judiciais, devem agir e punir de forma severa esse tipo de práticas no nosso seio. Na mesma senda, não é? E aqui no espírito de salvaguarda da segurança pública, e hoje é já comum ouvirmos notícias de rixas de grupos de jovens em vários bairros. Também surgiu a notícia da Operação Búfalo, que desmantelou alguns grupos que organizavam rixas em Viana, não é? E, portanto, é recomendável que a polícia esteja atenta para evitar esse tipo de situações. Mas, mais do que isso, nós temos que trabalhar para, efetivamente, encontrarmos formas de ocupar os jovens. E retirar os jovens da ociosidade significa ocupá-los com o desporto, ocupá-los com as artes, ocupá-los com a ciência, ocupá-los com o conhecimento, não é? Ocupá-los com a sua própria formação, e não termos os jovens com disponibilidade para, digamos, situações também nada abonatórias. Pelo contrário, tentarmos mobilizar os jovens para que ganhem consciência do quanto
podem participar no nosso processo de desenvolvimento, mas para isso é necessário que invistam algum tempo na sua própria formação, ou que o Estado e também o terceiro setor se ocupem de criar condições para que os jovens não se percam, não é? Pelo contrário, consigamos capitalizar, digamos, o potencial que há na nossa juventude. Ainda inglês. O meu destaque vai para uma situação que vivi coisa de 2 semanas no cemitério do Benfica. Participei, fui assistir um funeral e chamou-me a atenção alguns aspectos, né? Portanto, o primeiro, a indisciplina dos motoqueiros, né? Que mesmo em funerais e em momentos como aquele, e mesmo com o grande esforço da Polícia Nacional para ordenar o trânsito, assistimos neste dia uma indisciplina de motoqueiros que entraram em contramão e levando também, não é, uma urna, não é? Iam enterrar alguém, e presumo que seja um companheiro, mas desrespeitando as regras de trânsito. Era um número muito elevado de motoqueiros, e que deu assim um ar e sentido de anarquia, não é? E que chamou uma atenção e alguma preocupação. E que se o Estado não tomar... Obviamente a polícia foi muito profissional, tentou contornar a situação, mas situações como estas, eu penso que o Estado, os órgãos de defesa, a segurança, a ordem pública, deviam começar a filmar e a veicular na mídia, para criar ambiente para as medidas fortes e enérgicas que devem ser tomadas para evitarem situações. Nós podemos prevenir agora, não é? Do que amanhã houverem situações que vai ser necessário tomar. Portanto, ao ser assim, vai ser necessário tomar, penso que, decisões mais duras e enérgicas, mas era bom preparar a opinião pública para que, por um lado, dissuadindo que jovens se envolvem em situações do género, porque é preciso respeitar a ordem. Portanto, há ainda a ordem no país, não é? E não foi para este fim e naquela situação, e sobretudo num contexto como este, não é? Que são funerais, as pessoas levam muito, por causa da desordem, levam muito tempo, às vezes levam 1h30, 2h30 para conseguir entrar no cemitério. O outro aspecto que me chamou a atenção neste dia foi, efetivamente, o elevado número de funerais que foram realizados naquele dia, e o número de gente, né? Sem medo de errar, pelo menos, portanto, entre 30, assim pelas minhas contas, entre 30 a 50 funerais realizados naquele dia, né? Portanto, estão a imaginar a dificuldade e o impacto que isto tem, né? Portanto, alguma coisa, efetivamente, não está bem, portanto, e efetivamente é preciso fazer alguma coisa, não é? Obviamente que sabemos que os outros, portanto, cemitérios, portanto, neste momento é o principal cemitério, né? Temos o cemitério da Santana, que está fechado, e Alto das Cruzes também, Camama também, e portanto tudo vai para lá. E a outra reflexão em relação a esse aspecto é que efetivamente é uma operação, portanto, é uma indústria, né? Aquilo é uma coisa muito grande. Portanto, imaginem o que é fazer 30, 50 funerais num só dia. Implica que hajam pessoas a cavar, portanto, as sepulturas, muitas das quais, que, a minha opinião, devem merecer também outro tipo de tratamento, né? E, portanto, pessoas sem uniformes. Ainda nesta data e tempo, ainda se fazem, portanto, numa cidade capital, eu penso que se deviam arranjar outras formas
de cavar as sepulturas, né? Portanto, ainda fazem à mão, não é? Sem máscaras. Os japoneses dizem que é desumano dar trabalho manual às coisas que as máquinas podem fazer. Portanto, é contra os direitos humanos. Portanto, e aqui também vai alguns aspectos que estão escondidos, não é? Nas nossas estatísticas de PIB, né? Tanto aquele cemitério, efetivamente, direta e indiretamente, contribui muito para a economia daquela circunscrição, né? Quer pelo trabalho que cria, direto, para as pessoas envolvidas, as pessoas que vendem água. Portanto, é um centro de negócios, né? Portanto, aquilo é um centro comercial, praticamente. E reconhecer também os esforços, né? Da gestão do cemitério, né? Que tem um trabalho muito aturado, mas um aspecto que, se calhar, para além dos que já referi, em relação às condições de trabalho dos coveiros, como se chama, não é? Quem, por exemplo, chega tarde a um funeral, não é? Tem muitas dificuldades depois de encontrar, não é? Porque tanta gente, são milhares de pessoas, não é? E talvez fosse bom ter um quadro, né, com uma indicação da localização dos funerais, e se calhar ter zonas ali repartidas por cores, tanto para a zona verde, zona azul, porque é muito difícil, porque depois de acompanhar as pessoas, não é? Portanto, porque perde-se muito tempo ao chegar a entrar para o cemitério, e invariavelmente há muita gente, e por isso é que depois está muita gente que fica fora à espera para encontrar, né, os seus familiares. Mas é efetivamente uma situação que, por um lado, devemos enaltecer e melhorar as condições de trabalho das pessoas que lá trabalham. Um outro aspecto que se deve também considerar é que há máquinas a funcionarem, portanto, motores, e que fazem algum barulho e que impedem os cultos nas salas de culto que existem também ali mesmo, não é? no cemitério. Eventualmente optarem-se por máquinas. Hoje também há máquinas elétricas, hoje tanto máquinas, equipamentos com menos ruído, que geram menos ruído, e para não falar da necessidade de termos mais arborização e também nos cemitérios. Gustavo da Conceição. Os meus destaques vão ficar pela minha zona de conforto, e para fazer eco de duas realizações ao nível do desporto nacional que me parecem merecer o destaque nesse programa. A primeira foi a indicação e o reconhecimento ao nível da nossa região da qualidade que o árbitro Gerson Emiliano tem apresentado nas principais competições nacionais, regionais, continentais e mesmo na competição mundial de futebol. E portanto, os desportistas do nosso país têm aqui um motivo para ficar contentes. Essas premiações que normalmente são dadas aos atletas, quando são referidas a outros setores do desporto, têm também que merecer esse destaque. E, portanto, desta vez foi um árbitro. Já houve outros casos em que foram outras pessoas ligadas à atividade esportiva, e, portanto, queria sublinhar aqui
e saudar o árbitro, queria sublinhar esse facto e saudar o árbitro Gerson Emiliano pela sua prestação, esperando que ele possa ser referência para uma nova vaga de árbitros jovens de futebol que possamos ter. E falo numa nova vaga de jovens porque hoje, quando se faz o planeamento da formação desse tipo de cursos, tem que se olhar para a perspectiva desses árbitros chegarem a árbitros internacionais e, portanto, temos que começar a dar-lhes a história nacional quanto mais cedo, melhor. O segundo destaque foi para uma declaração do Sr. Ministro da Juventude e Desportos, que estando a atividade esportiva a preparar o seu plano, no quadro dos planas, plana grão, plana D. Sim, também nós vamos ter o plano de desporto. E consultoria estrangeira a fazer, não? Consultoria estrangeira? Bom, é assim, não sei quem fez, mas houve uma base de trabalho que o sistema desportivo está-se a pronunciar, naturalmente está a corrigir, está a melhorar, está a contribuir para que o documento possa refletir a nossa realidade desportiva, por um lado, e com essa base se possa projetar para as ideias que o desporto tem para si próprio, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E o Sr. Ministro da Juventude e Desportos anunciou, numa recepção que teve com o atleta, que um dos principais rostos desse plano de desporto vai ser o nosso atleta de basquetebol da NBA, o Bruno Fernandes. Portanto, eu acho que é realmente aquela figura que neste momento se destaca ao nível da atividade desportiva do nosso país, e portanto acho que está bem escolhido, e de forma alguma, contrariamente àquilo que alguns pensam, eu não acho que esta escolha secundarize os grandes campeões que nós temos, como José Saiovo e como outros grandes campeões que tivemos ao longo da história de participações do basquetebol, como Jean-Jacques, Ângelo Vitoriano, sim, eu não sei se esse tal é tão grande quanto vocês estão a dizer, mas bom, está bem. E portanto acho que foi uma boa medida e queria aqui saudar o Bruno por aquilo que tem feito. Este ano contribuiu bastante para a sua equipa, para o Atlanta Hawks, esperando que continue a dar as suas contribuições também à Seleção Nacional de Basquetebol e para a satisfação dos milhares de amantes que o basquetebol nacional tem. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se Adebayo Vunge, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Endo Inglês, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Bom dia e boa semana.